Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vinda e bem-vindo. A sua consulta com hora marcada, Consulta ao Doutor, está no ar. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Tenho certeza que você já está aí se questionando qual será o assunto que eu vou me munir de informações hoje, que vai ser essencial para cuidar da minha saúde ou da saúde de quem eu amo. Férias... Para muita gente já é aí uma realidade, para outras pessoas já está chegando. Olha aí o William Amaral chegando aqui no nosso bate-papo. Excelente tarde para você também, nosso sonoplasta. E essa realidade, gente, envolve aí viagens, envolve piscina, muito sol, para algumas pessoas pouca sombra e pouca água fresca, não é verdade? E aí eu chamo a atenção porque todo esse momento, que é um momento aí de festividade, de muita celebração, de estar com os nossos, de você estar aí com quem você ama, confraternizando, comemorando, ele não pode, não deve em nenhum momento ser, é claro, surpreendido por situações que infelizmente podem aí ter um desfecho ruim e acabar com toda a graça. Por isso que informação, neste caso, pode vir a salvar vidas, gente. Nós vamos aqui falar hoje a respeito das medidas de prevenção em ambientes domésticos, principalmente, que é quando, infelizmente, muitas tragédias e fatalidades podem vir a acabar acontecendo. E aí a gente está aqui hoje para trazer essa informação que você, com certeza, precisa. E se você lembrou de alguém que está indo agora viajar, que está indo passar aí esse período na praia, encaminhe o nosso link de transmissão. Nós estamos ao vivo pelo site que é www.hittv.com.br. Já compartilhe o nosso link, pois o programa de hoje com certeza terá uma informação precisa, preciosa para cada um de vocês que está aí, é claro, nos assistindo. Também te convido, é claro, a você participar aqui dessa consulta. Foi marcada para você, esse é o seu espaço. Tira a sua dúvida, traz também o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Lembrando que você também pode participar através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Entra lá também, gente, e participa de uma enquete que está ali à sua espera. Que enquete é essa? Excelente tarde para você, João Capellini. Coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Esse é o nosso diretor que compõe aqui o nosso bate-papo, traz a informação na tela que você precisa. Por falar em informação, você também pode escolher qual é a informação que você não pode perder ali de jeito nenhum. Temos 3 alternativas. Kit de primeiros socorros, você já tem o seu? Ou qual é o kit ideal que você precisa para passar esse tempo em família, que vai proteger, é claro, aquele que você ama? Dicas para viagens seguras de carro. Pois é, um grande desafio aí. Tem muita coisa, muita lista aí para você enumerar e checar. Bibi para você também. Como agir em caso de intoxicação alimentar. Entra lá, clica na alternativa, é você que escolhe o conhecimento, neste caso, que você quer adquirir. Caso você tenha qualquer questionamento, também não deixe de participar através do nosso WhatsApp ou do nosso Instagram. É só entrar lá e enviar também a sua pergunta por lá, combinado? Deixa eu te mostrar quem é o nosso convidado de hoje, que está aí para compartilhar com a gente todo o seu conhecimento na tela. Então vamos conhecer mais a respeito do Humberto César Leão, gente. Coronel bombeiro, veterano especialista em resgate. É engenheiro especialista em segurança e coronel veterano do Corpo de Bombeiros, onde serviu, gente, por 32 anos. Filho de bombeiro, cresceu admirando a profissão desde que presenciou, olha que interessante, um resgate ainda na infância. Especialista em resgate e prevenção de acidentes, ele dedica a sua carreira a proteger vidas e treinar equipes em simulações complexas, garantindo preparo e segurança em situações reais. Coronel, seja muito bem-vindo, muito obrigada aqui pela sua presença. Obrigado pela oportunidade de passar informações tão importantes e necessárias para a nossa vida. Exatamente, eu fiquei muito curiosa com relação a essa sua ficha de apresentação, Coronel, onde você narra pra gente, onde você traz essa história de que você decidiu, ainda na infância, por ter presenciado um resgate. Conta um pouco mais pra gente. Nossa, é incrível você estar próximo de uma inundação, de uma enchente, e você vê idosos, cadeirantes que não conseguem fugir, as pessoas levantando geladeiras, fogões. Essa tragédia de inundações que a gente vê pelo Brasil, né? A última grande foi no sul. Que ano após ano sempre se repete. Sim, e aí você vê para o caminhão do bombeiro, aquele caminhão vermelho, você criança vê. Você lembra daquele caminhão trazendo em algum momento Papai Noel nas escolas, né, que tinha, então uma coisa que a criançada vê e gosta do bombeiro. Aí você vê aquele barquinho vindo, pegando um idoso ou uma pessoa com necessidade especial e vindo e levando, a tarde inteira, levando 2, 3 pessoas, né, e
enquanto o pessoal está protegido no barco e um remando, o outro está do lado de fora, empurrando o barco. Você pensa, quando eu era criança, não pensava no perigo da leptospirose, mas eles se arriscam, tomam as suas vacinas preventivas, tudo, mas ele realmente doa a vida pelo outro. Tudo é com cautela, mas o objetivo é salvar vidas. Sim, e ali marcou, falando, puxa, eles são realmente verdadeiros heróis. E daí os filmes, e o pai contando, né, sobre incêndios, sobre resgates perigosos. E aí a gente foi juntando, né, algo... Eu gostava de aventura, né, de fazer trilha, andar no mato com cachorro, pescar, né, subir em árvore, até de uma forma criança, de uma forma imprudente, né, tomando bronca dos pais. Mas então já gostava, pendurar em corda. Então já tinha essa parte física de vocação. Mais aventureiro. E aí, se você juntar ajudar o próximo, né, desde criança eu pensava muito em ajudar as pessoas em dificuldades. Então tinha empatia. Eu falei, puxa, eu tenho empatia, tenho um pouco de altruísmo. Então juntou isso aí. E quando cheguei no bombeiro, encontrei um monte de gente altruísta, parecidas com a gente. Então, uma equipe de bombeiro, como é do SAMU também, a equipe é muito equilibrada. Um olha para o outro e já sabe o que ele quer dizer, porque são pessoas parecidas na empatia, no procedimento, na forma de atender. Tanto que algumas vítimas depois pedem, o bombeiro, você pode batizar meu filho, que você desengasgou, tal? Isso acontece. É como se fosse um renascimento, né? Renascimento, como se você desse uma nova chance, né? E a população batendo palma na rua, quando está tirando pessoas do incêndio, ou no resgate que você corta um carro, tira a pessoa, sai com vida, a pessoa começa a bater palma. É raro a gente ver um serviço público ser aplaudido assim, né? E o bombeiro, pela profissão, pela função dele, ele acaba tendo esse benefício. Cartinhas que vão para o quartel. O pessoal acha que a gente joga muita bola, porque eles dão bola de pau do salão de presente para os bombeiros, né? Em agradecimento. O bombeiro não quer nada, nem pode receber, nem quer nada em troca, é gratuito, né? Você atende e não vai dar nota fiscal. Só que gratidão pela se gratidão. você não aceita, né, a cartinha, uma bola, o pessoal fica muito triste. Então você aceita, tá bom, vai ficar aqui pro pessoal jogar para todo mundo, obrigado. Mas o carinho é muito grande. E olha, Coronel, então você tem uma missão muito grande hoje. Legal, que é trazer informações que podem e irão salvar vidas, apagar aqui incêndios. Muito obrigada pelas imagens, João Capellini, que vão apagar incêndios, que vão salvar vidas. Aí do outro lado da tela a gente nem mensura, a gente não faz ideia de quantas pessoas serão atingidas por essas mensagens, por essas orientações que você vai trazer. Mas a sua missão aqui hoje é essa, para levar informação de qualidade que vai salvar vidas. Combinado? Combinado, importantíssimo. Educação pública. Educação pública. Vamos começar, acho que por um clássico, infelizmente, que é com relação aos afogamentos, que infelizmente vitimam diversas crianças no ambiente doméstico. A gente tem, inclusive, imagens que eu gostaria de pedir para a nossa produção colocar, que essas imagens, elas rodaram, né, as redes sociais. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão estar assistindo pela segunda, terceira, quarta vez. E para algumas pessoas será a primeira vez, mas é, infelizmente, uma cena que se repete dentro dos lares. Então, agora a gente vai conferir essas imagens que eu vou contar para vocês. E aí a gente vai assistir juntos e pegar orientações, é claro, com o Coronel na tela. Então aí, gente, nós vemos essa imagem que foi gravada, né, por uma câmera de segurança numa casa no agreste de Alagoas. A gente vê ali a criancinha, ela se aproximou da borda e acabou caindo. Na sequência vem um irmãozinho, né, que ouviu que o irmão estava ali pedindo por ajuda, já entendeu a situação e ele começa a chamar esse irmão. Esse vídeo tem até áudio, não sei se a gente vai conseguir trazer essa nitidez. Isso. Ele até fala, ó, vem, ele dá a mãozinha, fala, vem aqui que eu vou te buscar. Pega minha mão. E ele vai tentando, mas coitado, né? Ele não tem força, né? Ele também é uma criança mais ou menos da mesma estatura, ele não consegue. E ali ficam os dois, então, lutando pela vida, né? Ele que estava ali de fora se colocou em risco para pegar o irmão. E aí a gente tem um tempo praticamente de 1 minuto, mas que parece uma eternidade. Tenho certeza que você que está conferindo essas imagens está tendo até ali uma sensação de, nossa, gente, e aí o que vai acontecer? Eu estou assistindo uma fatalidade? Não, o pai chega, graças a Deus, e consegue retirar ali os seus filhos. Imagina o susto, não é, que esse pai não vivenciou, mas foi ali um instante. Tudo aconteceu muito rápido e, graças a Deus, o desfecho dessa história não foi um desfecho trágico como
vem acontecendo e continua acontecendo com diversas Que famílias. bom que salvou, é uma agonia. É uma agonia. Eu queria começar até tendo solidariedade com o pai, porque as pessoas geralmente, que pai, que mãe, relaxados ou desatentos, irresponsáveis, só não é bem assim. A psicologia explica que as pessoas estando com estresse, distração, muito cortisol, várias situações físicas vão alterar o seu cognitivo e o seu comportamental. Então, a falta de vigilância, a distração, tudo isso aí está ligado ao cognitivo, que é o nosso pensamento e nossa concentração. E vai levar a um comportamento, que pode ser a ausência ou a omissão. Então, nós temos que... A gente desliga, não ficar, né? E desliga. Não ficar julgando. Suponhamos que um pai ou uma mãe tem TDAH, por exemplo. Ele vai estar em hiperfoco ali no notebook ou no celular, ele tem um hiperfoco, além da desatenção. E numa dessa acontece. Então, cuidado com julgamentos, vamos trabalhar mais somente na prevenção, Muito na bacana orientação. esse apontamento. Porque eu tenho receio de julgar e ia acontecer comigo uma distração dessa. Cadê? Uma vez eu perdi meu filho na feira por 10 segundos. 10 segundos foram eternos. Ele estava a 1 metro de mim, atrás de um toldo na feira. E deu um desespero. E eu estava com ele o tempo todo. A hora que eu olhei aqui para pagar, ele não estava mais. Só que ele entrou atrás de um toldo para ver o material. Então, assim, eu não me acho. Eu acho um pai super preocupado. Então, cuidado com julgamentos e vamos trabalhar com prevenção. Esse caso é a vigilância, sim. E já que você pode não estar vigilante o tempo todo, somos falíveis, lona de proteção na piscina, cercado de proteção com portão, fechamento de portas. E eu estava até conversando com a Dani na preparação do programa sobre a construção de uma casa, né? Quando o pessoal faz uma churrasqueira ou uma área de confraternização de um lado da casa e a piscina do outro. Isso é perigoso, que os adultos ficam lá na churrasqueira ou na área de confraternização e as crianças podem ir para o outro lado que tem a piscina. Vai buscar uma bola, vai querer entrar e os pais não estão vindo. Isso aconteceu em Cotia, esse caso prático que, graças a Deus, Resgate, o Águia, foram lá, salvaram, saiu uma matéria num jornal da região. Então, é importante a vigilância, pessoal. E alguns cuidados que eu tenho que lembrar aqui, como os ralos anti-sucção, que eu encontrei leis municipais, há municípios que fizeram valer como lei o ralo anti-sucção para não prender o cabelo. E não é só piscina. Tem condomínios que tem aquelas hidros grandes. E eu soube de uma menina, conhecida minha, né, uma filha de uma colega, que prendeu o cabelo no ralo de uma jacuzzi, de uma hidromassagem. Então, fique esperto com isso. Olha que bacana, gente, quanta orientação e é sobre isso, né? Às vezes são 10 segundos que a gente vai lá, desvia o nosso olhar e, infelizmente, uma fatalidade pode acontecer. Então, a gente tem orientações com relação a como cuidar melhor desse espaço e como conversar com a criança também. Sim. Eu acho que isso aí é também tão importante, é trazer essa noção do perigo para que a criança entenda, olha, aqui é um lugarzinho de lazer, mas você não pode também, como é que chama? Sim. Você não pode... Ficar sozinha, né? Exato, você precisa também ficar atento a essa conversa, né? Entre pai e filho. Depois que uma situação como essa acontece, eu acho que daí já fica bem claro tudo isso. Vamos agora, gente, falar sobre uma outra questão, porque agora a gente estava falando sobre acidentes domésticos com afogamento envolvendo piscinas. Mas quando a gente vai, então, para um ambiente como uma praia, os riscos são maiores ainda. E a gente viu aí também um caso recente no litoral do Paraná, que uma mãe de 30 anos foi ali curtir a praia com seu filho, com uma amiga do filho. Ela notou que o filho, gente, estava sendo puxado junto com a sua amiga pela correnteza e o primeiro instinto de mãe que aconteceu foi correr para salvar. Ela conseguiu salvar os dois, mas infelizmente ela acabou sendo a vítima. Sim. Esse instinto, ele é muito nobre, né? E ele é muito rápido, né? Sim. E, infelizmente, não é o caminho ideal, não é? Não, eu vou falar algo que vai impactá-los e multipliquem isso para os demais. Gustavo Borges, que nós somos fãs dele, um medalhista olímpico sensacional, antes da época do Xuxa, um nadador muito bom, ele precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros num evento em que ele estava cansado e já não tinha mais força. Então, se um nadador olímpico, ou um próprio bombeiro, que vários já aconteceu, quase se afogaram ou se afogaram, você imagina o que com nós, com simples mortais aí, com a criança, sem preparo com algum. adulto, sem preparo. Então, siga aquelas regras dos guarda-vidas, né? Tem as placas onde tem a corrente de retorno, que ela te arrasta com muita força para o mar. Eu já peguei uma corrente de retorno, nadei, consegui, de lado, pela lateral consegui sair, mas foi bem difícil, eu estava bem cansado. Isso há uns 20 anos atrás. E fique de olho também ali onde tem a placa, onde pode ou não nadar, e aquele lema antigo do bombeiro dos anos 80, água no umbigo, sinal de perigo. Isso é essencial, água no umbigo, sinal de perigo. Então, é para baixo, da cintura para baixo. Pulou as ondinhas ali, criança com adulto, porque tem um buraco, tem uma corrente, puxa, não dá tempo.
pode ser muito rápido. Começou, pessoal, uma maré muito forte, ondas muito fortes, começam raios, tem que sair ali da praia. Você tem que sair da água. Eu queria te perguntar exatamente isso. Quais são os sinais da natureza que muitas vezes a gente negligencia, que precisam ser interpretados de forma correta? Quando a onda começa a derrubá-lo, ela bate em você e você começa a desequilibrar, está muito forte. Tá. Então você foi muito profundo, se empolgou, às vezes não percebeu, e quando você olha na praia, o ponto que você estava, você fala, nossa, eu já estou a 100 metros de onde eu estava, está me arrastando e eu não estou percebendo. E quando começa também o tempo, você olha o tempo já escurecendo tudo, fechando, e com sinais que vêm raios e tal, é hora de sair da praia, inclusive, porque guarda-sol, peças metálicas, cadeiras atraem os raios. A praia é maravilhosa, mas monitorando isso, vai ser uma bela de uma praia para a família toda, mas fica de olho nisso. E o que fazer ao presenciar um afogamento? Quando presenciar um afogamento, primeiro, procurar se tem um guarda-vidas, alguém que saiba nadar. Muitas vezes, quando é familiar, pode acontecer o ato heróico, de ir lá, pegar, tirar o familiar, né? O filho, esposa, tal, tudo mais. Mas, alguém sabe nadar, alguém pode ajudar? Ajuda! E, preferencialmente, você fica ali onde tem um guarda-vidas. Escolhe um local. Eu sou bombeiro, sei nadar, e eu faço isso. Vamos ficar mais próximo onde tem ali, né? Porque são pessoas para te ajudar. Não fique em local muito... Se ficar em local isolado, só entra na beiradinha da água. Né? Você vai ter um tempo muito maior para recorrer à ajuda. Exatamente. Também. E aí, tirando a vítima, verificar se ela respira, se ela tem batimentos cardíacos, está respirando. Se não estar, tem que fazer a reanimação cardiopulmonar. As compressões torácicas, posso até mostrar aqui rapidinho no boneco? Por favor. Pessoal, olha, é simples, por isso que a Associação a Associação Americana de Cardiologia, American Heart, ela manda massificar para a população os conhecimentos. E aqui vamos usar para várias emergências, mas afogamento no adulto ou numa criança, como que vai ser o atendimento? No adulto, 2 mãos, tá? Aqui na parte mais alta do peito, basicamente a linha das axilas, eu imagino que é a linha das axilas, põe a mão para baixo, pode ser por cima da camiseta, por cima de uma roupa que seja mais fina. Com 2 mãos, dedos trançados, vou fazer compressões no adulto em cerca de 5 centímetros. Compressões repetidas, num ritmo de 100 compressões por minuto. Assim, ó, comprime, relaxa, comprime, relaxa. Vai fazendo esse movimento enquanto alguém liga para o 93, chama um guarda-vidas, liga para o SAMU, 92 e vem vindo socorro. Você está mantendo a vítima com a vida cerebral. Se é uma criança entre 1 a 10 anos, 1 mão somente na massagem cardíaca. Você vai ter comprimir no tórax cerca de 4 centímetros. E se for um bebezinho, vamos pegar aqui a Priscilinha, 2 dedinhos na linha dos mamilos, 2 dedinhos fazendo as compressões, não sendo necessário fazer a ventilação boca a boca para a população em geral. Aí sim, o guarda-vidas, o socorrista vai fazer as ventilações. Quem tem treinamento para ventilação, faz. Os demais facilitou bastante, não precisa fazer o boca a boca, somente as compressões até 1 ano de idade com 2 dedinhos. De 1 a 10 anos, 1 mão espalmada e adulto, como nós colocamos, 2 mãos com dedos entrelaçados. Começou a fazer, se de preferência vai revezando com outra pessoa, cada 2 minutos, 3, troca com outra pessoa, até chegar ao resgate, você não para. Você já aumenta a chance da vítima voltar, né, em até 5 vezes, porque se não fizer nada, vai passando o tempo a partir de 5 minutos, entra em morte cerebral e pode não voltar mais. Pode voltar com sequelas ou não voltar. Faça e faça rápido. Agora, cuidado com o resgate, porque muitas mortes ocorrem com quem está tentando o resgate. Então, observa bem isso e peça ajuda. Olha que importante, gente. Dicas anotadas. Vamos começar então com a participação da nossa audiência. Pergunta na tela. Vamos ver de quem é a primeira participação. Do João Ribeiro, de Blumenau, Santa Catarina. João, seja muito bem-vindo à sua consulta. Boa tarde para você também. Semana passada encontrei um ciclista caído na calçada após escorregar na chuva. Ele estava consciente, mas reclamava de dor forte no braço e parecia-lhe muito nervoso. Eu fiquei sem saber se deveria tentar ajudar a imobilizar um membro ou apenas aguardar o socorro. Olha só esse relato do João. Sim, esse relato eu penso se ele não sofreu uma queda e ficou com uma lesão no braço, ou se não houve uma queda e tem essa dor no braço, se não pode ser um sintoma aí de um mal súbito. Dependendo da idade dele, você vai suspeitar a partir dos 40 anos, você vai suspeitar de um infarto agudo do miocárdio, né, que pode dar dor no peito e dor no braço, ou se ele sofreu alguma lesão. Então, primeira coisa, distinguir se é um acidente ou mal súbito. Então, a pessoa desmaiou, ela caiu, né? Então, quando você tem um atropelamento ou uma queda, é acidente.
ter uma suspeita de um AVC, uma suspeita de infarto, é um mal súbito. Isso é muito importante para informar para o SAMU 92 e para o Bombeiro 93. A hora que ligar, falar, meu nome é Humberto, eu estou na avenida tal, na altura do número tal, dá um ponto de referência, e a vítima comigo, ela está com dificuldade de respirar, está com muita dor no braço, ela relata que sofreu uma queda, ela está confusa, há sinais de frenagem de um carro na rua. Olha só, você lê a cena... O ambiente inteiro, em 20 gente. segundos. 20 segundos você passou um monte de informação, mas passe o local com ponto de referência e quantas vítimas. E é muito importante prestar esse socorro. Sim, dar esse primeiro atendimento, porque ela pode... Se ela cai, fica inconsciente e ninguém faz nada, só espera chegar, um simples vômito, pessoal, um simples vômito, que ela não é posicionada adequadamente, ela pode aspirar esse vômito e se afogar no pulmão com o próprio vômito. Ó. Ela aspira essa regurgitação. Então, por exemplo, com um bebezinho aqui, ó, pode ser, com adulto, você faria com um bebê, é uma criança. Você lateraliza, se possível com a ajuda de alguém, cabeça e tronco de lado, para ela, se ela está vomitando, soltando líquidos, para ela não se asfixiar. Então, isso aqui já salva uma vida. Se você deixa ela parado e ela está regurgitando e você não vê, quando chega o resgate já está no estado bem pior. E se ela não tem sinais, ó, não movimenta o corpo, não respira, não fala. Então, ela está inconsciente, não tem movimentos corpóreos e não respira, nem tem necessidade de checar o pulso, segundo o novo protocolo da Associação Americana de Cardiologia. Você já tem que fazer as compressões torácicas, porque é um indicador de parada cardiorrespiratória. Muito importante, não é, gente? A gente está aqui estarrecido com tanta informação, não é verdade? Aproveitando o local onde a gente estava, falando a respeito de afogamentos na praia, vamos falar um pouquinho com relação ao sol, essas temperaturas altíssimas, queimaduras, insolação e o risco, é claro, da desidratação. O que é importante o pessoal se atentar? Porque muitas famílias costumam ir para a praia cedíssimo e voltar só no final do dia. E aí o risco, gente, é muito alto. Estragar muito o passeio. Pessoal, esse exagero com sol, e não é o céu azul somente com sol. Todo mundo já sabe, hoje em dia está popularizado que o tal do mormaço, aquelas nuvens brancas, aquele calor, tá nublado, aquelas nuvens brancas com bastante caloria, a pessoa também sai bem queimada. Então, quem é mais branquinho, a gente fala até que sai camarão. Então, não é só o sol forte com o céu azul, tá? Quando está nublado, também. E começa aquela ardência, tal, você vai jogar uma água. Primeira coisa, se proteger, né? Então usar um protetor solar. Não exagerar, se você vai ficar o dia todo na praia, muitos ficam, então providenciar guarda-sol. Guarda-sol, tomar um pouquinho de sol, volta, hidratar muito. É muito mais do que se você está em casa, se você está na sombra, se você está no jardim, se você está no trabalho. Lá você está a todo momento evaporando. Eu só não falo da evaporação que tem no próprio corpo. Então você tem que hidratar bastante. E esse exagero, ele pode levar a febre, infecções, as queimaduras graves. Se a área corpórea for mais de 10% queimado, acaba sendo grave. Muitas vezes tem que ter uma internação. Tomar cuidado, as pomadas é preferível. Quando é uma coisa pequena e você já usou aquela pomada e não tem alergia, tudo bem. Se você nunca usou, é uma área muito extensa, os médicos não recomendam passar aquele monte de pomada, sim, ir para o pronto-socorro, pegar orientação médica, porque pode ter uma reação alérgica muito forte. Tá? E se passou também e a área é grande, no pronto-socorro vão ter que retirar tudo aquilo e machuca um pouco a pele. Então, essa insolação, a intermação, que estão todos relacionados, podem causar sérios problemas. No adulto, inclusive a desidratação pode dar arritmias cardíacas. A gente viu isso em atletas, pessoas muito tempo na praia, que perderam muito volume pela hipovolemia, começa o coração a sofrer pela falta de volume de líquido e começa a dar alguma arritmia. Tem alguns sinais que sejam importantes serem observados? Sim. A partir de agora é melhor você ir para casa porque você não está bem. Sim, a tontura, por exemplo, a hipotensão, a queda da pressão arterial, tontura, a visão começa a escurecer um pouco, começa a ter alterações na visão, começa também a embaçar. Tem um pessoal também que ele está bebendo achando que está hidratando. Está tomando álcool, não está hidratando. Não é bem assim. Tem que hidratar com água. Tá? Então, ele pode sentir dores estomacais muito fortes. Tá? Mas o que a gente mais vê, Dani, é tontura e escurecimento da visão, alterações visuais, tonturas e muitos têm dor de cabeça. Deu esses sinais, é hora de você sair e pegar uma sombra, tomar um banho, se hidratar muito, tomar água, procure tomar bastante água mesmo, que é o santo remédio para nós, é a água. Mas não exagerem no sol. Sol é bom,
brinca, tudo, mas dá uma pausa pro corpo, respeita o corpo. Tudo que a gente faz em exagero é preciso repensar e o foco aqui, gente, Verão Seguro, é trazer dicas para que você consiga aproveitar ao máximo essa que é uma das estações mais aguardadas, o período mais aguardado em família, para que você curta bastante e volte, é claro, descansado para os seus afazeres, é claro, só lá na frente, não é verdade? Vamos de mais perguntinha da nossa audiência na tela. Então vamos lá agora a pergunta, gente, da Patrícia Santos de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Em um churrasco de família, uma pessoa se queimou ao encostar na churrasqueira quente, gente. Alguns falavam aí para passar pasta de dente, outros diziam para jogar gelo, cada um tem ali a sua receitinha. Eu fiquei confusa. Qual é o procedimento correto para socorrer nesse tipo de queimadura? Vamos lá, coronel. Eu tenho um amigo chamado Wagner e que aconteceu isso com ele. E nós temos que fazer o seguinte procedimento, não é gelo, porque gelo vai prejudicar, você está com uma área muito dilatada, muito quente, e o gelo vai fazer uma vasoconstrição muito rápido, ele vai diminuir muito vai dar um choque térmico muito forte. Então é água fria, não passe pasta de dente, vai ressecar ainda mais e vai lesionar, tá? A composição da pasta de dente só prejudica a queimadura. Qual que é o padrão? O que fala o manual? O protocolo do SAMU, do resgate, tá? Os manuais de primeiros socorros atualizados. Jogar bastante água, água corrente. Não é água de piscina com cloro, não é água da lagoa, tá? Não é suco, não é limonada, é água pura. Água da torneira serve, água filtrada, água mineral de garrafa também serve. Hidratar, jogar bastante água para resfriar, que você corta o efeito onda que o calor faz. E após isso, você vai avaliar como ficou. Se tem um ferimento, tem bolhas, tem uma pele que soltou ou uma carbonização, fazer um curativo. O curativo não pode ser compressa de gaze seca. Tem que ser com compressa de gaze úmida. Então coloca compressa de gaze úmida com água ou com soro fisiológico e depois sim uma atadura pode ser enrolada e bem fraco, frouxa. Ela não vai fazer pressão, não vai fazer forte compressão. É isso que a gente faz nas queimaduras, caso aí da churrasqueira. E muito cuidado não ficar espirrando álcool lá na churrasqueira para não vir uma língua de fogo até você. Já conhece o kit Golden Look, gente? Com essas panelas aqui você garante saúde, garante praticidade e comodidade para sua cozinha. É como a gente sempre fala por aqui, saúde começa assim com boas escolhas. E que tal investir em equipamentos, em ferramentas que vão garantir o preparo da sua refeição de forma mais saudável e também sem abrir mão do sabor? Olha só esse momento que importante, esse finalzinho de ano que você vai receber tanta gente na sua casa. Com essas panelas aqui você cozinha sem óleo, sem azeite, também garantindo inclusive uma economia. Com esses itens aqui, isso a gente sabe, né? Eles andam a preço de ouro nos mercados e a economia você aproveita também no seu tempo. Como essas panelas possuem tecnologia alemã e revestimento antiaderente de 5 camadinhas, o preparo é muito mais ágil. E essa rapidez é comprovada também na hora de você limpar tudo. Não precisa deixar de molho, não precisa esfregar. Você consegue resolver essa etapa só com o lado amarelo da sua esponja. Olha só que sonho! Tenho certeza que você está assistindo e quer saber como garantir o seu kit. É só você ligar agora, 0800 942 6565, aí você fala lá, vem no Consulta ao Doutor. Aí você vai ter direito a 60% de desconto, que não para por aí, frete grátis e parcelamento daquele jeitinho que a gente chama. Pode parcelar em até 12 vezes, ou seja, escolhe uma parcela que cabe melhor no seu bolso. Que tal investir na sua saúde e na saúde de quem você ama? Olha só a dica, Consulta ao Doutor vai para um rápido intervalo. Se eu fosse você, aproveitava aí esses minutinhos para garantir o seu kit de panelas Golden Lux. Liga agora, 0800 942 6565. A gente vai para um rápido intervalo e eu já estou te esperando. Seja bem-vinda e bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, estava ali zapeando no seu controle remoto, acabou de parar aqui na Rede TV, seja muito bem-vindo também. Consulta ao Doutor traz aqui no foco um verão seguro. Nós estamos falando aqui sobre as diversas situações que podem vir a acontecer, infelizmente, nesse seu período de férias, de confraternização, de comunhão em família e infelizmente ter um desfecho que você não gostaria. Então, para que isso não aconteça, nós estamos aqui falando a respeito de
prevenção de informações que podem, de fato, mudar o desfecho de uma situação ruim, uma situação não muito agradável que poderia vir a acontecer. A gente falou aqui a respeito de situações, por exemplo, com relação a afogamentos em piscina, aos cuidados que você precisa ter se você for passar aí essas férias na praia com a sua família, caso você tenha perdido este momento. Já te lembro que você pode recorrer aonde? Ao nosso YouTube. Daqui a pouco esse programa vai estar disponível por lá e aí você pode conferir um pouquinho do que foi dito neste primeiro bloco. E olha só, por falar na informação que é importante e relevante, se você lembrou de alguém a quem essa informação pode vir a mudar o destino, a salvar vidas, estamos em transmissão ao vivo pelo site que é www.hittv.com.br. Então já compartilha esse link de transmissão com quem também precisa receber esse tipo de informação que nós estamos trazendo aqui nessa tarde de quinta-feira, combinado? Também te convido, é claro, a você participar desse bate-papo. Traz pra gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Você pode participar também através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Entra lá, encaminha pra gente a sua mensagem com o seu relato, a sua dúvida e participa, só não perde essa oportunidade. Só temos esse último bloco, combinado? E por lá você também vai encontrar à sua disposição uma enquete que está aguardando pela sua participação. Que enquete é essa? A gente quer saber qual é a informação que você considera relevante e necessária para que você leve aí para as suas férias. Kit de primeiros socorros, o que você precisa deixar ali reservado, que pode vir a te ajudar em uma situação, difícil. Dicas para viagens seguras de carro, como agir em caso de intoxicação alimentar. Clica lá na alternativa que a gente vai trazer, é claro, para você todo esse conhecimento. Neste momento, para quem acabou de chegar, deixa eu te apresentar, gente, o Coronel Humberto Leão. Ele é coronel bombeiro veterano e especialista em resgate, compartilhando aqui com a gente todo o seu conhecimento. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, Coronel. A gente estava falando aqui sobre as diversas situações envolvendo afogamentos. A gente teve participação na nossa audiência questionando com relação aos cuidados com queimaduras, por exemplo. E o que acontece, gente? Infelizmente, os acidentes domésticos, eles ainda são a maioria dentro de casa, A gente acha que o ambiente externo, estar na rua é que pode colocar a gente em risco e não é verdade. Os dados mostram isso pra gente. Que dados são esses? A gente vai revelar agora para você na tela. Infelizmente, gente, quando a gente fala a respeito das nossas crianças entre 0 a 19 anos, a gente vê 456 casos de acidentes domésticos. Esse foi o número de 2024. Vamos conferir aí esse levantamento que foi feito na tela. Então, eu vou seguir por aqui, olha só, 456 crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos, infelizmente, perderam a vida nesse ambiente doméstico. E aí a gente foi destrinchar aí estes dados. 213 por afogamentos e engasgos, 104 por por sufocamentos e engasgos. Eu fui ler depois. 104 por afogamentos, 33 por choques elétricos e outras pressões físicas, 29 por quedas e 23 por exposição ao fogo e fumaça. O quanto uma orientação poderia ter mudado de repente nesses números? Poderia, é um número dramático. Se você tem quase 500 mortes, imagine então os milhares de acidentes. Eu lembro de números como 12 mil, 15 mil dos acidentes no geral. Aí uma parte, você tem 500 mortes, é bastante. Você tem os que saíram feridos e que saíram ilesos. Então são milhares de acidentes. E os que mais marcam, mais chocam, com morte, porque daí você tem essa perda muito grande, esse impacto familiar muito grande. Então nós temos que nos esforçar para fazer a prevenção. E é aquele fator da distração, negligência, imprudência, deixar uma panela com gordura aquecida e o cabo para fora do fogão é um problema sério, É piso escorregadio, a gente está falando de afogamento, um balde com água, para um bebezinho que já engatinha, se ele cai com a cabeça dentro, ele não tem força na musculatura aqui do pescoço, muitas vezes para tirar a cabeça. Isso eu ouvi de médicos pediatras de UTI. Olha, ele não tem ainda isso aqui formado, essa musculatura, ele cai e não tem força para levantar a cabeça num balde raso, com apenas 5 centímetros, 5 centímetros, eu li 5 centímetros, muito gente, em 2 minutos. Infelizmente, uma situação como essa pode vir a acontecer e levar a óbito, esse bebezinho. Não é neurose, pessoal. Não é neurose. Um tapete antiderrapante, que tem aquelas ventosas. É importantíssimo, tá? Ver a temperatura da água, com um termômetro ou com a própria mão ali, para você não colocar o bebê numa água muito quente, que para você tá boa e para ele vai dar uma queimadura. Então, até checar a água antes do banho do bebê. A gente viu aqui
na abertura do programa, protetores de tomada. É muito importante. Se você não tem um protetor de tomada, que você feche os buraquinhos da tomada com uma fita isolante, até conseguir um protetor de tomada. Então é importantíssimo, não deixar os fios muito próximos, expostos para as crianças morderem, que eles mordem também. Pegam agulhas de crochê e tricô e colocam nos furinhos também da tomada. Então tem que avaliar, a nossa casa é um porto seguro, é agradável, é local de relaxamento. Mas você faz uma coisa chamada avaliação de risco. Você faz uma avaliação de risco na sua casa. Isso não é neurose. Você vai ficar mais calmo. Se você tem um portãozinho para a criança não entrar na cozinha, quer dizer, eu tinha esse portãozinho, com o tempo eu tirei, não foi mais necessário. Mas eu ficava tranquilo, que a minha bebê não passava, né? Não passava para a cozinha e tinha a panela no fogo, alguma coisa assim. Se você coloca redes de proteção na janela, você já ficou tranquilo se a criança está perto da janela ou está na sacada, porque tem rede de proteção. Então, na verdade, a análise de risco e a prevenção, ela nos deixa mais tranquilos e não mais estressados. Vou falar, muita neurose com prevenção. Não, pessoal, ela te deixa mais calmo. Então, você faz para não ter a neurose. Tá? Então, procure identificar assim, como o programa Casa Mais Segura, na internet, que é algo filantrópico, uma ONG fazia. Avaliava quais os perigos do banheiro. Bater no box, quebrar aquele vidro, escorregar e bater. Colocar a mão no chuveiro, para adultos. O chuveiro está ligado, chuveiro elétrico, você vai trocar a chave seletora sem desligar o chuveiro, com a mão molhada. Subir em banquinho, para todas as idades. Criança, adulto, o adulto idoso, você cai do banquinho. Né? Então, a parte elétrica, como está a parte elétrica? Então, é época de luzinhas, de pisca-pisca. Vai deixar ligado de madrugada? Na sacada, tudo bem. Numa sacada, numa janela, a gente não vê problema. No caso de apartamentos, casas, na parte externa. Mas na parte interna da casa, como na própria árvore de Natal, você está dormindo. Se ele esses pisca-pisca, a maioria são importados e não vão ter certificação de metro. Não foram checados, não foram validados. Isso. E aí ele tem um curto sobrecarga, pega fogo e aquela árvore de Natal com aquele material altamente combustível vai gerar muita fumaça na sala. Olha que sério. E quando isso, você gente. sair do quarto, eu vi um vídeo sobre um teste laboratório sobre isso. A família está no quarto, ela não consegue chegar no hall dos elevadores no apartamento porque a fumaça tomou toda a sala. Porque aquele material da árvore de Natal é bastante combustível, tem muito plástico ali e libera fumaças, não só monóxido de carbono, mas gases venenosos. Então sempre desligue. Desliga o pisca-pisca quando for dormir. Eu gosto, eu tenho tudo isso aí, mas eu desligo tudo, deixo fora. É a coisa mais segura. E ficar esperto com os alimentos e com o engasgo, né? Exatamente. Antes da gente começar a falar sobre isso, quero chamar mais participação da nossa audiência na tela. Então vamos lá, quem participa agora? Jorge Velasquez, de Saquarema, Rio de Janeiro. Assista o programa sempre, que bacana, Jorge. Gostaria de agradecer ao profissional bombeiro pelas explicações, ele está arrasando, não tá? Conheço um pouco a área de segurança e o Jorge deixa aí o seu muito obrigado, porque com certeza essas informações estão ajudando, esclarecendo muita coisa, né, para quem está aí nos assistindo como o Jorge. Legal, um abraço, Jorge, da segurança, nosso colega, que legal. É isso aí. Muito bacana. E vamos então falar sobre esses 213 casos, gente, de mortes, né, por sufocamentos e engasgos, porque a gente tem aí uma alternativa, uma forma de socorrer que inclusive foi atualizada recentemente, não é, Coronel? Atualizado recentemente. Nós tivemos duas vitórias. Uma que foi a legislação brasileira, há anos atrás, que trouxe a Lei Lucas, do menininho Lucas, da região de Campinas, Lucas Amora, que se engasgou com salsicha numa atividade ali escolar e os instrutores não sabiam fazer o procedimento e, infelizmente, o Lucas faleceu. A mãe dele, guerreira, batalhou por uma lei, a mãe dele batalhou por uma lei, saiu essa lei e os funcionários das escolas, os servidores das escolas, hoje em dia é obrigatório que eles sejam treinados em primeiros socorros. Então vamos pensar agora no lar, no doméstico, na nossa casa, né? Então, você que não sabe ainda fazer, presta atenção nessa orientação. Agora, em outubro, teve então um procedimento internacional que foi aperfeiçoado, a manobra antiga já era boa, já salvava muito, e após testes de laboratório, com a participação de vários países, a Associação Americana de Cardiologia, que encabeçou isso, trouxe para nós um novo protocolo. E é realmente muito bom. Aqui eu estou com uma bebê reborn. Essa não é a Patrícia? Essa é a Júlia. A Júlia. Essa é a Júlia, tá? E é muito parecido com o bebê e ela tem um peso mesmo de um bebê. Então, olha só, o bebê está roxinho, não emite sons, não chora, você percebe que não está respirando e vai ter que desconfiar em volta. O que tem na cena? Em volta, é uma cena, né? Puxa, tinha peça de Lego, tinha bolinha, tinha botão, tinha moedas. Houve um caso de moedas recentemente, que salvou também, ainda bem, graças a Deus. Ou alimentos.
então uma canja, que é muito gostoso, mas tinha um pedacinho de osso que caiu lá dentro. Uma empada, que é uma comida mais para adulto, porque às vezes tem azeitona lá dentro. Tá? Mais seca, né? Isso. Aí você percebe, então, mudança na coloração, tá? Inconsciência ou não, a criança lá com o olho estalado, mas ela não respira e não chora. Você pega pela cabeça da criança, vai pedindo socorro, socorro, alguém me ajuda. Alguém vem ou alguém já começa a telefonar. Posicionou a criança inclinada para baixo, nós vamos fazer 5 tapas bem no alto das costas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vira a criança com a barriga para o alto, também inclinada, posso fazer em pé ou sentado. A manobra antiga era com 2 dedinhos no peito, agora atualizando é com a região hipotenar, essa região baixa aqui do punho, tá? A parte baixa da mão, fazendo 5 compressões no tórax. Isso é importantíssimo porque você pressiona os pulmões e o ar empurra o que está no caminho, o que está na garganta vai ser empurrado para sair pela boca. Quando você virar, se já não sair, você continua com mais 5 tapas nas costas, virou 5 compressões torácicas com a base da mão, região hipotenar. Essa manobra vai ser repetida quantas vezes for necessário. Você pode ir caminhando lá para a rua à procura de uma ambulância, de um carro, ou se o pronto-socorro está próximo, enquanto estão ligando para o 92, SAMU, Bombeiro 93. Então é importante todas as mães, pais, né, irmão que é mais velho, saber fazer essa manobra, porque acontece bastante. As vias aéreas da criança são menores e corpos menores, corpos estranhos menores, que não engasgam o adulto, engasga a criança. Um caroço de azeitona, um adulto pode se engasgar, mas geralmente vai para o estômago. Na criança, para ali na região da garganta, entre a laringe e lá ao fundo a faringe. Então, muitas vezes, pessoal, só de posicionar a criança, o bebê aqui no caso até 1 ano, tá? Se posicionar ele com a boquinha para baixo, nos primeiros tapas pode já sair. A maioria dos casos que eu vejo de salvamento são nos primeiros golpes, já sai. Tem mais uma dica bacana, quando você liga o 92 e o 93, o atendente já são treinados no Brasil todo. Isso já virou um padrão. Tá. Eles orientam pelo telefone. Mamãe, mãe, pai, põe a criança no seu braço. Segura o rosto dela com a mãozinha. Agora dá 3 pancadas na parte mais alta, 5 pancadas na parte mais alta das costas. Vira agora o bebê no outro braço, de barriga para cima. Então, a gente vê isso acontece bastante. Então, na dúvida, alguém pode pôr no viva voz ali o celular, vai conversando e vai fazendo uma manobra de desobstrução nesse bebê de até 1 ano de idade. Porque às vezes essa orientação traz até mais segurança para quem está fazendo, né? Isso. E cada segundo ali, infelizmente, também conta bastante. E aí nós temos a manobra para criança de 1 a 10 anos e o adulto. O adulto em primeiros socorros, pessoal, não é 18 anos nem 21, tá? É a partir de 10 anos. E lógico que se o bebê ele ainda é pequenininho, com 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, você pode fazer a mesma manobra do bebê até 1 ano, com os tapinhas nas costas e os 5 tapas nas costas e as 5 compressões no peito. Agora, olha só. Então, esse manequim que pode interpretar aqui um adulto ou uma criança, qual que é a atualização da manobra? Nós começamos agora inclinando essa criança ou adulto, que é maior, tá, para frente. Vamos dar aqui 5 tapas no alto das costas forte. E vai permanecer aquela manobra do Heimlich, o abraço da vida, que eram as compressões abdominais. Elas continuam. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você faz o movimento da letra J, um punho fechado, uma mão aberta e comprime para dentro e para cima. Essa manobra, que é desde o final dos anos 70, 80, ela continuou. Mas ela foi complementada agora e a abordagem inicial é com tapas nas costas. Então, não pode estar totalmente ereto, você deixa a vítima fletida um pouco para frente e dá os tapas nas costas e na sequência, 5 tapas nas costas, 5 compressões abdominais. A manobra ficou melhor, mais potente e lembre da garrafa de champanhe. Quando você aumenta a pressão interna, a rolha sai. Aqui o corpo estranho faz esse papel, você consegue com essa manobra salvar uma vida. Olha só, gente, que bacana! Muita informação sendo passada na sua tarde. E agora a gente vai falar sobre uma questão, gente, que é bastante sensível também nessa época de festas, virada do ano, que é com relação aos fogos de artifício. Muita gente não sabe nem manusear e faz uso dessa arma, não é? Exatamente. Eu tive a felicidade de ontem, pessoal, conversar com o Raul, um amigo que é da Associação de Pirotecnia, dos fornecedores de fogos. E eu já sabia alguma parte, ele me deu mais uma aula lá também. Porque quando o bombeiro chega, a gente já estourou, explodiu tudo. Ele falou, por favor, Humberto, você vai na Rede TV? Ele falou assim mesmo, não esquece de falar para eles comprarem nas lojas certificadas. Porque é pólvora. Se você compra um clandestino,
que não passou pelos testes, nem nota fiscal vai te dar, né? E você não sabe nem como está armazenado, se está na umidade, local fechado. Primeiro, o estabelecimento pode já ser perigoso. Ele pode não ter autorização do Exército, não pode ter o alvará da prefeitura e pode ter o AVCB do Corpo de Bombeiros, que é a certificação do bombeiro, tá? Licenciamento do bombeiro. Primeira coisa, compre de quem tem legalidade para poder vender. Senão você pode ferir a sua família com produto clandestino. Segundo, ele mostrou, sempre estão vendendo aqui os rojões, que são muito usados aí em Natal e principalmente Ano Novo, base. Ou você usa uma base para fixar um rojão, e depois quando vai acender pode usar até um isqueiro com prolongador, afastado das pessoas, não apontando para prédio, apontando para ninguém, distante, acendeu, saiu, dá tempo suficiente para esse rojão aqui, eles fazer uma bonita pirotecnia, né? Sem machucar ninguém. O que não pode, pessoal, quem não sabe mexer, vai acabar estourando de ponta cabeça, vai tentar soltar segurando na mão, né? Eu soltei uma vez, rojão, o que eu fiz? Eu usei um cabo de vassoura, um prolongador, estiquei lá no alto, perguntei se o lado estava certinho, tá certinho, não vai apontar para mim mesmo nem para as pessoas, e com o prolongador, acendi, prolongador, e foi super seguro. Então, primeiro, nunca fez, peça ajuda de alguém, é local isolado, longe das pessoas, material certificado, tá? Certificado, e você usa uma base para ele parar em pé, acendeu e se afasta, local seguro, ou use um prolongador para estourar na sua mão. Você não quer que essa bomba estoure na sua mão, né? Jamais, gente. É o momento de festejar a chegada, é claro, de um novo ano com toda a segurança. Esse é o foco dessa nossa consulta de hoje. Vamos juntos conferir o resultado da enquete? Resultado na tela. Vamos lá, a gente perguntou qual era a informação que você não queria perder de jeito nenhum. Alternativa mais votada, 73%, kit de primeiros socorros. Que kit é esse? Quais são os itens que não podem faltar na nossa casa, que vão fazer toda a diferença? Olha, para dimensionar um kit é muito bacana você pegar assim, que acidente pode acontecer? Puxa, uma queimadura, você vai pensar no material. Um corte, uma hemorragia, um galo na testa, um ralado no joelho, vai pensar em outro material. Então você dimensiona o kit assim, pegando o que mais acontece, o que mais tem risco de acontecer. Não pode faltar, pessoal, a compressa de gaze, tá aqui, ó, a compressa de gaze. Estou passando para você. Que você vai... Eu paguei R$ 2, R$ 3, pessoal. Então, todo mundo tem condições, né, de comprar uma compressa de gaze para você cobrir uma queimadura, hidratando ela em soro fisiológico. Uma atadura, que ela faz a proteção, rodando por cima ali da mão. Eu falo a mão porque o que mais queima às vezes é panela, ferro de passar roupa, né? É fogo mesmo e acabam sendo as mãos. Então você faz aquela proteção, uma compressa de gaze toda úmida, enrola com a atadura. A hemorragia também, você vai precisar desses materiais aqui. Então, ataduras, uns 2 ou 3 rolos e compressa de gaze, pelo menos uns 3 pacotinhos, não pode faltar. Para paralisar sangramentos, cobrir ferimentos em geral. Tá? É importante um lenço para, de repente, fazer aí uma tipóia, pessoal, uma bandana. Olha só que interessante como a gente faz muito rápido uma tipóia. Ó, nozinho atrás, já um primeiro atendimento, uma fratura, uma hemorragia que você vai levar para sangrar menos, até uma queimadura. Quando você fez o curativo e eleva, lateja menos também. E o lenço, um paninho limpo, também ainda pode virar uma bandana para você amarra e comprime ferimentos que estão com a compressa de gás na cabeça. Então, coisa simples, pessoal. O que custa isso? Então, olha só, é barato e não pode faltar realmente. Tenha um frasquinho de álcool em gel para higienizar as mãos e não causar contaminação. Tenha. Você vai ter também o antisséptico. A gente fala muito do metiolate. Eu que era criança aí nos anos 80, a gente falava que o metiolate era uma pequena raquete de tênis que separava o corpo da alma. Né? Agora tem o spray, né? O spray antisséptico. E não separa mais. Isso, não ele vem, tem um analgésico nele aqui. É muito útil para os ralados e tal, tudo mais. O que eu muito usei com os meus filhos e em mim também. Essas compressas em gel, quando tem uma pancada, tem uma batida, tem que fazer compressa fria. As compressas quentes, pessoal, é para doença crônica, lesão crônica, que o médico vai prescrever ao longo do tratamento. Mas no dia da pancada, aquela luxação, aquela entorse, aquela pancada é compressa gelada. Eu deixo algumas na geladeira, tá? E a gente coloca e faz a aplicação, 10 minutos, tá? Depois está incomodando, tira, põe mais 10 minutos, que reduz o inchaço, reduz o sangramento interno e você acelera o tempo de cura dessa lesão. Tem esparadrapo e band-aids para pequenos cortes, pequenas perfurações,
O Band-Aid ele tem um antisséptico no meio, naquela parte, aquela espuminha dele no meio, tá? Aquele curativo no meio. Ele fixa muito bem e ele faz uma compressão quando é nos dedos, ajudando a reduzir o sangramento. O esparadrapo, até ponto falso, você consegue fazer com o esparadrapo. Juntando as extremidades do corte e passando um esparadrapo enquanto não dá os pontos com linha cirúrgica no pronto-socorro. Tenha também aí uma tesoura sem ponta, ponta redonda ou ponta romba, que é o nome, para vocês cortar peças de roupas e acessar ferimentos que estão ocultos nas pessoas. Olha que interessante, para agilizar todo esse processo. Parzinho de luva, para você se proteger e proteger a vítima. E olha só, gente, acho que conseguimos, alcançamos aí, realizamos com sucesso essa missão de trazer informação de qualidade para quem estava aqui nos assistindo. Para você que ficou com alguma dúvida, quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho, gente, do Humberto Leão, coronel bombeiro veterano especialista em resgate, ele deixa à sua disposição 2 Instagrams, Humberto César Leão ou então psicoseg_assessoria. Gostaria demais de agradecer sua participação, foi muito bacana, muito especial. Tenho certeza aí que agora a gente sai munido e mais tranquilo, é claro, para aproveitar as nossas férias, não é? Parabéns a você, a RIT, pelo espaço para a população. É precioso esse espaço de conhecimento, essas informações salvam vidas. Se salvar uma vida já valeu muito a pena. Já valeu demais. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente restinho de tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã.